Bíblia, tema da nossa campanha, Ezequiel capítulo de número 36, versículo de número 25, 26 e 27. Glória a Jesus. Texto bastante difícil, mas eu creio que Deus vai nos dar a vitória, vai falar o nosso coração. Eu creio, irmãos, numa coisa, eu creio que se você chegou aqui, se você abrir o teu coração, se você absorver essa palavra aqui, muita coisa da tua vida vai mudar. Amém? Muita coisa da tua vida vai mudar. Muitas respostas você vai ter de Deus aqui nessa noite. Amém? Através da palavra, irmãos. Então, fica ligado aí e deixa o Espírito Santo falar com você. Ezequiel capítulo de número 36, versículo de número 25, 26 e 27. Você que achou, diz amém. Aleluia. Diz assim: então espargirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Eu vos darei um coração novo e porei em vós um espírito novo. Tirarei de vós um coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei em vós o meu espírito e farei que ande nos meus estatutos e guardei os meus juízos e observeis. Glória a Deus. Fecha os teus olhos. Pai, no nome de Jesus Cristo, Deus, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui orando, Pai. Nós te pedimos, Senhor, que nesta noite o Senhor venha falar, meu Pai, com o teu povo, Deus. Em nome de Jesus, abre os corações, Senhor. Joga por terra os impedimentos, Pai. Toda ansiedade, toda preocupação, Pai. Toda distração, no nome de Jesus Cristo. Eu só falo, Deus, eu prego, mas o teu Espírito é que convence o homem e a mulher. Meu Deus, que o teu Espírito venha nos convencer e nos ensinar nessa noite. Se você crê, diz amém. Glória a Jesus. Até 9 horas já estou encerrando, já estou entregando, e vou ser bem breve. Quando nós olhamos aqui o texto que nós acabamos de ler, em Ezequiel capítulo de número 36, que o livro dos profetas, do profeta Ezequiel, assim como o livro dos demais profetas, eles foram divididos em 3 partes, são divididos em 3 partes. A primeira parte, do capítulo de número 1 ao capítulo de número 24, se você ler, você vai perceber que está falando sobre o julgamento que viria sobre Israel por conta dos seus pecados. Do capítulo de número 25 ao de número 32, se você ler a palavra do Senhor em Ezequiel, você vai ver que está falando sobre o julgamento que viria sobre as nações vizinhas de Israel. E nunca bem, onde aquelas pessoas que ficaram e não foram levados cativo estavam lá. E Daniel vai profetizar nos palácios. Então Deus levanta Ezequiel para profetizar no meio do cativeiro. O contexto em qual nós estamos aqui no livro de Ezequiel, Israel está cativo. Israel está cativo por quê? Porque Israel deixou os mandamentos de Deus. Israel virou uma para Deus e tem o coração ser contaminado pela desobediência. E Deus está levantando o profeta Ezequiel. Só que Deus levanta o profeta Ezequiel de uma forma diferente. Ele fala para Ezequiel: Ezequiel, tu está sendo levantado no meio desse cativeiro, mas você será diferente. Você não se pode corromper no meio desse povo, porque eles já se corromperam. Eles viraram as costas para mim. Eles se rebeldearam contra mim, mas você será diferente, você será profeta, você será atalaia para levar a minha palavra. E esse é o contexto, irmão, que Deus vai usar para o profeta Ezequiel. É no meio deste povo, que já tinha virado as costas. Deus falou que Israel era como uma mulher que, quando deixa o seu marido, começa a desagradar ele, a falar mal dele, envergonhar o nome dele. Assim é Israel envergonhava o nome do Senhor. Israel envergonhava o nome do Senhor. E Deus, ele estava triste. Deus prometia, Deus
queria tirar o Israel do cativeiro, mudar a história. Deus tinha promessa, mas para que o povo pudesse viver as promessas de Deus, o povo tinha que ter um coração novo. Por isso que você vai ver o profeta Ezequiel dizendo: eu vos darei um coração novo, eu tirarei um coração de pedra e te darei um coração de carne. Sabe o que eu entendo aqui, irmãos? É que aquele que tem um coração de pedra não pode viver as promessas de Deus. Sabe o que eu entendo aqui, irmãos? Que aquele que tem um coração de pedra não vive promessa, vive cativeiro. É por isso que Israel estava passando pelo cativeiro, por causa do seu coração. Isso, irmãos, é a resposta para tantas das nossas perguntas, porque tem muita gente que se pergunta: Deus, por que tanto isso? Por que tanta provação? Por que tanta dificuldade? Cadê as tuas promessas? Eu chego na tua casa, o Senhor usa vasos, e são promessas lindas, mas elas nunca chegam na minha vida. Sabe por quê, irmão? Porque o teu coração ainda não foi transformado, porque o teu coração ainda é um coração de pedra. E quando a gente tem um coração de pedra, irmão, Deus tem que tirar, Deus tem que arrancar, Deus tem que se colocar como um médico e tirar aquele coração de pedra e colocar outro no lugar. Sabe por quê? Porque não dá para consertar. A gente não conserta o coração, porque se você consertar, ele vai voltar a estragar de novo. Você se lembra do problema? Fala para ele a casa do olheiro, porque eu vou falar contigo. Jeremias desce a casa do olheiro. Jeremias vê o olheiro trabalhando no barro, mas o vaso ele começa a quebrar quando o olheiro começa a trabalhar. Aí sabe o que acontece, irmãos? A Bíblia diz que o olheiro tem que pegar e fazer de novo aquele vaso. O vaso não dá para ser consertado, não dá para ser reparado, porque aquilo que se quebrou, aquilo que não presta, que está falhando, tem que ser trocado. E era isso, irmãos, que Deus queria fazer com Israel. Deus queria trocar o coração deles, porque o coração já havia parado de funcionar. O coração deles já não conseguia mais obedecer às funções, funcionar normalmente, e precisava de ser trocado. Glória a Jesus. Aí está a resposta, irmãos, para a nossa vida, para tantas perguntas que a gente faz. O porquê que a nossa história não muda, o porquê que a história da nossa família não muda, o porquê que a gente não vive um tempo diferente, o porquê de tanta prova, de tanto sofrimento. Sabe por quê, irmãos? Porque o médico ainda não trocou o seu coração. Glória a Jesus. E todo médico, irmãos, quando ele vai trocar o coração, ele vai trocar o coração que não funciona. Há sinais, há exames que são feitos. Assim Deus fez com Israel. Ao longo do tempo, da trajetória, Deus foi observando a vida de Israel. Deus foi fazendo exames. Deus foi examinando o comportamento deles, o coração deles, no decorrer da história. E ele entendeu que o coração deles não funcionava, era um coração de pedra. Talvez, irmãos, a palavra está dura, está machucando, mas essa é uma palavra que liberta, que transforma. Essa é uma palavra, irmão, que se você sair daqui e pegar essa palavra e aplicar na tua vida, a história da tua família vai mudar. A história, irmãos, da tua vizinhança, da tua casa, da tua vida, ela vai mudar. Sabe por quê, irmãos? Porque você vai começar a ter um coração diferente. E Deus, Ele vai entregar as promessas que estão paradas na sua vida. Tem muita gente, irmãos, que está com promessa parada, porque ainda não tem um coração de carne. Deus já tinha visto os sinais, irmãos. E é só para os sinais que eu quero falar aqui nessa noite, rapidamente. Eu não vou estender muito não, eu tenho 17 minutos ainda. O primeiro sinal é que o povo resistia a Deus. O povo resistia a fazer a vontade de Deus. Israel resistia a fazer a vontade de Deus. Se você observar, irmãos,
povo está 70 anos no cativeiro, 70 anos sendo humilhado, 70 anos longe da sua parentela, 70 anos seu direito de adorar como deveria, como queria, 70 anos, irmãos, vivendo sobre o jugo, mas o povo não quer obedecer a Deus. Sabe por quê? Porque o coração deles está duro. Isso me faz lembrar, irmãos, lá no Egito, quando no tempo do faraó, quando Deus levanta Moisés e Arão para falar com o faraó e pedir para que ele libertasse o povo, e faraó endureceu o teu coração tanto que não queria libertar o povo. Sabe o que diz a palavra, irmãos? Que Deus mandou 10 pragas, Deus socou até na vida do filho de faraó, mas o faraó continua com o seu coração duro. Sabe o que eu entendo aqui, irmãos? É que tem pessoa que não importa a prova, não importa a dificuldade, está doendo, está machucando, está ferindo, está fazendo feridas terríveis, mas ele não obedece a Deus. Sabe por quê, irmão? O coração já ficou de pedra. Ficou de pedra, irmãos. Ele não é mais capaz de funcionar corretamente. Ele não tem mais a capacidade de obedecer a Deus. Aleluia! Glória a Jesus. O segundo sinal que Deus ele entendia, ele compreendia, ele via em Israel é porque Israel já tinha morrido espiritualmente. Por isso que você vai ver no capítulo de número 37, o Deus levando o profeta Ezequiel num vale de ossos secos. Aquilo representava, sabe o que? Representava o estado de Israel. Eles já estavam mortos, o coração deles duro. O coração foi tão duro que fez com que eles ficassem espiritualmente mortos. Lembra do jardim do Éden? Quando Deus coloca o homem e a mulher lá, Deus dá a ele uma instrução, Deus dá a ele uma ordem, de tudo vocês podem comer, mas da árvore do conhecimento do mal vocês não podem comer, porque no dia que vocês comer, vocês certamente morrerão. E assim o homem foi lá e comeu daquilo que não podia comer. Sabe por quê, irmãos? Ele comeu, desobedeceu ali. Ele não morreu apenas fisicamente, mas ele morreu espiritualmente. Toda vez que você endurece o coração para as palavras que Deus te diz, sabe o que acontece, irmão? Você não morre somente fisicamente, mas você também morre espiritualmente. Você não tem mais aquela alegria de chegar na casa de Deus e sentir a presença de Deus e deixar a palavra de Deus trabalhar na tua vida. Você não tem mais prazer de estar na casa de Deus e você passa a correr e se esconder de Deus, porque você morre espiritualmente e você não percebe, irmãos. O mais interessante é que você não percebe quando morre espiritualmente, porque o coração fica duro, irmãos. O coração do homem fica duro. O terceiro sinal que Deus havia visto em Israel é que o povo não ouvia a palavra de Deus. Em Zacarias capítulo 7, versículo de número 12, a Bíblia diz que o coração do povo estava tão duro que se tornou como um diamante. Sabe por quê? Porque Deus enviava os profetas, mas o povo não queria ouvir os profetas. O povo matava os profetas, endurecia o coração. Sabe o que é isso, irmãos? Sabe o que Deus está me dizendo, nos dizendo? É que todas as vezes, irmão, que o nosso coração fica duro, a gente não tem prazer de ouvir a palavra de Deus. A gente chega aqui nesta igreja, a gente endurece o nosso coração, a gente sai daqui murmurando, dizendo: poderia ser uma palavra melhor, poderia ser uma palavra diferente, poderia ser uma palavra de bênção, de vitória, de milagre para a minha vida. Mas como foi uma palavra que confrontou a minha vida, o meu coração ficou duro. Nosso coração fica duro, irmãos, e a gente não consegue ouvir a palavra de Deus. E foi isso que Israel passou. Israel matava os profetas, Israel tampava os ouvidos, mas não queria ouvir a voz de Deus, porque o coração estava duro. Aleluia! Glória a Jesus. O quarto sinal é que Israel não se converteu
convertia. A Bíblia diz que Paulo chega em Roma para pregar o Evangelho. Quando Paulo desembarca em Roma, a Bíblia diz que os magistrados, o povo lá, permite com que ele fique se hospedado na casa dele. E Paulo vai se hospedar, e Paulo vai reunir o povo para pregar o Evangelho. Reúne os principais judeus daquela época para ir pregar o Evangelho na casa dele. Quando o povo chega lá, ouve a palavra de Deus, outros dizem não concorda, alguns discordavam e ia embora, mas alguns se arrependiam e receberam o Evangelho. Sabe o que é isso, irmãos? Quando a gente está com o coração duro, a gente não é capaz de ouvir a palavra 2 vezes. Você faz o apelo aqui 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, a pessoa chega aqui e não se converte, porque o coração dela se tornou de pedra. E sabe o que acontece, irmãos? Não é capaz de viver as promessas de Deus, porque tem um coração de pedra e nunca vai sair do cativeiro, nunca vai ver a história mudar, nunca vai ver o milagre acontecer, chegar na sua família. Tem tanta gente, irmão, que está com o seu marido no mundo das drogas, que está com o seu marido na cachaça, que chega aqui na igreja, dobra o seu joelho, mas não recebe a palavra, não abre o seu coração, não tem o seu coração transformado, volta para casa, o seu marido continua bebendo, porque as promessas não chegam na vida dela. E Deus te trouxe aqui nessa noite para falar para você que enquanto tu não abrir o coração, enquanto o teu coração não for transformado, você não vai ver a tua história mudar. Não adianta profeta chegar aqui e falar que Deus vai te abrir porta, que vai te dar emprego, que Deus vai libertar a tua família, que vai mudar a tua história. Enquanto o teu coração não ser trocado, tu vai continuar no cativeiro. Irmãos, que eu estou falando aqui, eu estou debaixo de oração, eu estou debaixo de jejum, eu estou debaixo de joelho, de propósito com Deus. Eu não vim aqui brincar com você, eu não vim aqui trazer uma palavra que vai te levar de volta para a tua casa e nada vai acontecer. Eu vim trazer uma palavra que muda a tua história. A palavra pode doer, pode machucar, mas se você olha para o Evangelho só é uma coisa: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Glória a Jesus. É só uma coisa, fique todos de pé.